Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão envolvendo conhecimentos de função exponencial. Vamos ao enunciado da questão. Uma fabricante de placas de alumínio utiliza um sensor para medir a espessura de suas placas sem danificá-las. Esse sensor se baseia no princípio de que a radiação é atenuada ao passar através de um material. A intensidade da radiação I, detectada pelo sensor, é dada pela função exponencial I em função de D é igual a I na zero vezes Z elevado a menos K vezes D, em que I na zero é a intensidade inicial de radiação em watts por metro quadrado, K é a constante de atenuação do material por milímetro e D é a espessura da placa em milímetros. Para garantir que a produção esteja dentro do padrão, a fabricante determina que a intensidade mínima da radiação detectada deve ser de 600 watts por metro quadrado. Considere I na zero igual a 1000 watts por metro quadrado e K igual a 0,05 milímetros. Utilize menos 0,51 como valor aproximado para Ln de 0,6. Nessas condições, a espessura máxima das placas de alumínio deve ser em milímetro igual a quanto? Então, a primeira coisa que a gente deve identificar é justamente o seguinte: a nossa função I na D ela é igual a I na zero vezes Z elevado a menos K vezes D. Tá? E aqui foi falado o seguinte: ó, I na zero é a intensidade inicial. Consequentemente, o I vai ser a intensidade final. Né? Nosso K, como foi falado aqui na questão, corresponde a uma constante. E D é justamente a espessura da placa. Então, aqui, ó, a espessura da placa. Então, agora a gente já consegue saber os valores, tá? Por quê? Porque foi falado aqui, ó, que para garantir a produção esteja dentro do padrão, a fabricante determina que a intensidade mínima de radiação deve ser de 600. Isso quer dizer o quê? Que o meu I aqui, ele vai ser igual a 600. A minha intensidade inicial é justamente igual a 1000 watts por metro quadrado. E o meu K é igual a 0,05. E aí a questão pede justamente a espessura da placa, ou seja, o valor de D. Então, eu substituindo essas informações na função I na D igual a I na zero vezes Z elevado a menos K vezes D, eu preciso isolar o valor de D para encontrar a resposta da questão. Então, vamos fazer isso, tá? O meu I, então, é 600, ó, vai ficar 600, vai ser igual a I na zero, que é 1000, vezes Z, elevado a menos o K, foi falado aqui, ó, corresponde a 0,05. Então, eu vou ficar aqui com 0,05 vezes o D que eu quero achar. Observe que esse 1000 aqui, eu consigo passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com o seguinte aqui, ó, 600 sobre 1000 vai ser igual a E elevado a menos 0,05D. Observe que 600 sobre 1000, eu consigo simplificar os dois zeros de cima com dois zeros de baixo, e aí eu vou ficar com 6 sobre 10, que equivale a divisão de 6 sobre 10, ó, é igual a 0,6. Eu poderia simplificar essa fração em 3 sobre 5, tá? E acharia o mesmo resultado, tá bom? Mas aqui, para agilizar, eu já vou direto. 6 sobre 10, 0,6. Então, eu vou ficar com 0,6 igual a E elevado a menos 0,05D. E aí, como que eu isolo o D agora? Observe que quando a gente cai com essa característica aqui, que no expoente a gente tem uma incógnita, que aqui no caso é o D, a gente precisa, para isolar esse D, a gente precisa transformar tanto o lado esquerdo como o lado direito em logaritmo.
tá? Só que dessa vez a gente não vai usar o log, como é comum em funções exponenciais, tá? A gente não vai usar o log. A gente vai usar o ln, que é o logaritmo natural. Por quê? Porque o ln de e é igual a 1, tá? Então eu consigo, dessa forma, isolar o d, justamente porque a gente tem aqui essa constante de Euler aqui, que corresponde ao e. Tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte forma. ln de 0,6 vai ser igual a ln de e elevado a menos 0,05d. Observe agora que eu preciso conhecer propriedades de log para poder resolver essa expressão. Observe que a questão me disse que ln de 0,6 corresponde a menos 0,51. Tá? Então eu vou substituir aqui. Eu vou ficar com menos 0,51 vai ser igual. Aqui a gente pode utilizar a propriedade de log do expoente, onde eu posso pegar aqui, ó, esse expoente aqui e jogar para frente do logaritmo multiplicando. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho, por exemplo, um log de a elevado a n, eu posso reescrever isso como n vezes log de a. E foi isso que eu fiz aqui. Tá? Então eu vou ficar com o seguinte aqui agora. Menos 0,51 vai ser igual a menos 0,05d vezes ln de e. Eu falei anteriormente que o ln de e é 1, tá? Então eu vou substituir isso aqui por 1 e eu vou ficar com o seguinte, ó. Menos 0,51 vai ser igual a menos 0,05d. Tá? Então, isolando d, eu vou ficar com o seguinte aqui, ó, que d vai ser igual a menos 0,51 dividido por menos 0,05. Observe agora que eu tenho aqui uma fração onde o meu numerador e o meu denominador são números negativos. Logo, o resultado dessa divisão vai ser um número positivo. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou transformar esses números em potências de 10 para facilitar os cálculos. Observe que eu posso reescrever, por exemplo, o 0,51 como menos aqui, ó, 51 vezes 10 a menos 2. Da mesma forma, o 0,05 eu posso escrever como menos 5 vezes 10 a menos 2. Observe que aqui eu já consigo simplificar o 10 a menos 2 de cima com o de baixo. Então, eu vou ter que d aqui vai ser igual a menos 51 sobre menos 5. Isso é a mesma coisa que 51 sobre 5, porque o resultado vai ser positivo. E a divisão de 51 por 5 é justamente aqui, ó. Eu vou ter aqui 10, vai ficar 50, sobra 1, eu coloco a vírgula e um zero. Tá? Logo, o resultado aqui corresponde justamente a 10,2. O gabarito da questão, então, é 10,2. Alternativa, então, correta, a letra B de bola. Observe que, apesar do assunto ser função exponencial, eu tenho que saber conhecimentos de logaritmo e propriedades de potenciação para poder conseguir resolver tranquilamente questões desse tipo. Tá bom? Se você gostou da resolução, não esqueça de curtir, compartilhar e indicar o canal para os seus amigos. Tá bom? Bons estudos para você e até o próximo vídeo. Valeu!